Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os verbos e suas flexões, o conteúdo que tem aí na apostila de vocês, tá? Dá início lá na página 35, então pega aí a apostila e fica atento, tá? Nós vamos falar sobre a flexibilidade que um verbo tem, porque ele se flexiona de várias maneiras. E dependendo da flexão do verbo, a pessoa do discurso vai mudar, como no caso o sujeito, vai mudar o tempo verbal, vai mudar o modo verbal e vai mudar também o número, né? Se é singular ou se é plural. Então é isso que nós vamos dar uma revisada agora. Na próxima aula nós falamos sobre os verbos regulares e os irregulares e também dá uma relembradinha como se conjugam os verbos aí, tá bom? Quando a gente fala de flexão verbal, a gente está falando, quando a gente fala de número, a gente quer saber se é singular ou plural. Então, vai depender da pessoa do discurso, essa pessoa aqui, né? Se é primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, para identificar se está no singular ou plural. Quando nós falamos, da primeira, segunda e terceira pessoa do singular, é claro que vai vir, eu, tu, ele ou ela, porque é só uma pessoa que está praticando essa ação, certo? E se vier terceira pessoa ou do plural, vai vir nós, vós, eles ou elas, e aí nós falamos que essa pessoa do discurso está no plural. Bom, quando a gente fala de número, olha, preste atenção nesses exemplos desses verbos aqui, ó. Estudo, estudas, estuda. Quando a gente fala de singular, a gente está falando daquelas três pessoas de discurso que a gente sempre aprendeu lá. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Então, são 6 pessoas aí do discurso, só que as 3 primeiras vêm no singular e as 3 últimas vêm no plural, tá bom? Então, dependendo da pessoa que vier na frase, a gente vai falar que ela tem um tipo de discurso, tá? Discurso, no caso, é quem é que está falando. Quem é que está discursando? Qual é o sujeito dessa frase? É você? É eu? É ele ou é ela? Tá bom? Olha os exemplos aqui. A primeira pessoa é aquela que fala. Então, ela pode estar no singular ou ela pode estar no plural. Se for eu estou falando, certo? Mas eu é uma única pessoa. Se for nós, é plural porque são mais de 2 ou 3 pessoas. Eu mais alguém, certo? Então, é plural aqui, ó. Eu está no singular, tá vendo? Eu estudo. Nós já está no plural. A segunda pessoa diz respeito ao tu e o vós, certo? O tu é a segunda pessoa do singular e o vós é a segunda pessoa do plural. E a terceira pessoa diz respeito a ele ou ela, né? E eles ou elas. Se for ele ou ela, é a terceira pessoa, mas é do singular. E se for eles ou elas, é a terceira pessoa, mas é do plural, certo? Então, essas aqui são pessoas do plural e essas aqui são pessoas do singular, tá bom? Então, quando a gente fala de pessoas de discurso, a gente está falando desses pronomes pessoais aí usados para substituir o sujeito. E aí, olhando a flexão do verbo, eu consigo identificar se esse sujeito, se essa pessoa de discurso é singular ou plural. Muitas vezes não vem escrito a pessoa do discurso, então quer dizer que o verbo pode estar indicando que o sujeito está oculto, certo? Então, se tiver somente estudo, você sabe qual é a pessoa do discurso. Ela está oculta, mas ela está aí, é o eu. Você sabe que é singular, primeira pessoa do singular, certo? Estudamos, o verbo também vai estar oculto, mas você sabe que a pessoa do discurso é o nós e que está no plural, tá bom? Os verbos também são flexionados de outras formas. Eles são flexionados de acordo com o tempo que a ação do sujeito é executada. Se aconteceu no presente, né? Se acontece no presente, se aconteceu no passado ou se ainda vai acontecer lá no futuro. Existem vários tipos de tempos verbais, esses são os principais e eles são subdivididos em outros tempos, né? Lá no pretérito nós temos o pretérito perfeito, mais que perfeito, o pretérito imperfeito. Presente, a gente tem o presente do futuro, o presente do pretérito, tem vários tipos também, futuro do presente, futuro do pretérito, então é um assunto para outro momento. O que você tem que colocar na cabeça é o seguinte: quais são as flexões do verbo? Os verbos podem ser flexionados, até agora a tia falou sobre 3 tipos. Flexionados em número, que é singular ou plural, flexionado em pessoa, né?
se é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, que são as pessoas do discurso, e também podem ser flexionados de acordo com o tempo executado da ação, se foi executado agora, se foi antes, ou se vai acontecer ainda, certo? Também existe a flexão dos verbos de modo. São esses modos aqui que nós já estudamos um pouquinho sobre eles também. Modo indicativo, modo imperativo e subjuntivo. Nós vamos trabalhar muito sobre o modo imperativo aí nesses textos instrucionais novamente. Estudamos no bimestre passado e agora a gente está dando uma revisada para estudar novamente, porque ele faz parte dos textos instrucionais, tá? Então vamos relembrar. O indicativo é aquele verbo que indica certeza do que aconteceu, independente do tempo. Então, pode ser uma certeza que vai acontecer agora, no presente, uma certeza que aconteceu ou uma certeza que acontecerá. Se eu disser choveu, é passado, mas é indicativo porque eu indico a certeza, choveu. Se eu disser chove, é presente, mas é indicativo porque é uma certeza. Choverá é indicativo também, só que no futuro também é uma certeza. Agora, o imperativo é aquela ordem, aquele comando, desejo expresso pelo verbo. Faça, compra, beba, certo? Todos no imperativo aí. São verbos que também indicam aí, ó, comando, né? Conselho, desejo, pedido ou até um convite. Vai depender muito do contexto que é usado, tá? E o subjuntivo, né? Que é o modo subjuntivo, que também pode vir expresso em qualquer tempo verbal, mas independente de ser passado, presente ou futuro, ele vai indicar uma incerteza, uma dúvida, uma hipótese. Não fica claro que isso vai ocorrer, tá bom? Agora nós vamos fazer uma atividade para vocês dar uma pincelada melhor nisso aí. Eu trouxe aqui para vocês 2 verbos para a gente analisar todas as flexões que tem no verbo. Nós vamos falar sobre o tipo de conjugação do verbo, o número do verbo, a pessoa, o tempo verbal e o modo desse verbo, tá? Sobre o tipo de conjugação dos verbos, existem os verbos regulares e os irregulares, tá? Que eu vou falar na próxima aula com mais detalhe. Aqui nós vamos falar sobre o tipo de conjugação que o verbo pode apresentar. O verbo ele pode ter a primeira conjugação terminada em ar, a segunda conjugação terminada em er e terceira conjugação terminada em ir. Então, qualquer verbo que tiver a terminação ar, isso quando estiver no infinitivo, ou seja, aquela forma verbal que ainda não foi conjugada, não foi flexionada. Vamos relembrar uns aqui terminados com ar? Cantar, dançar, realizar, esfregar, alcançar. Todos os verbos do infinitivo são terminados em ar. Eu só sei que ele é no infinitivo quando ele está assim, terminado em ar, né? O verbo correr é de segunda conjugação, porque ele é terminado em er. Então, vamos ver quais outros verbos também podem ser terminados em er. Correr, comer, escolher, oferecer, né? E o verbo sorrir é de terceira conjugação, porque ele termina em ir. Então, sorrir, partir, corrigir, todos esses verbos são de terceira conjugação. É isso que nós vamos analisar também lá nos exemplos, tá? Observe aqui comigo. Ela dormiria até tarde no domingo. Então, olha. Qual é a conjugação? Verbo dormir. Dormir termina em ir. Então, quer dizer que é de terceira conjugação. Certo? Ó. Qual é a terminação do verbo? Terminado em ir. Então, quer dizer que é de terceira conjugação. Ok? Qual é o número dessa flexão desse verbo? Ela dormiria. Eu estou falando só de uma única pessoa. E ela está no singular, ok? Pessoa do discurso é o sujeito, se acaso ele estiver expresso. Tempo do verbo. Dormiria. Tá vendo que é uma coisa que ainda vai acontecer, mas que indica uma certeza? Ela dormiria até tarde no domingo, ou seja, está indicando que lá no domingo ela vai sim dormir até tarde, está dando certeza. Então, é uma ação que ainda vai ser executada lá no futuro pretérito, certo? E o modo é indicativo porque indica uma certeza. Vamos ver outro exemplo aqui para vocês compararem, ó. O verbo gostar é de primeira conjugação, porque primeira conjugação, como eu disse para vocês, é terminado em ar. Então, vamos lá. Nós gostamos muito da aula de hoje.
Conjugação do verbo terminada em A, primeira conjugação, igual eu acabei de falar para vocês, certo? Primeira conjugação. Qual é o número da flexão desse verbo? Aqui, gostamos, tá vendo? Tá usando o verbo aí no plural. Então, o número é plural. Se fosse eu gosto, seria singular. Pessoa do discurso, nós. Tempo, nós gostamos muito, tá indicando uma ação do presente. Esse é o tempo verbal. E aqui também está no indicativo, porque está indicando uma certeza. Então, olha só. Quando a gente vai analisar as flexões do verbo, tanto de coisa que a gente tem que observar. O tipo de conjugação, os verbos, ó, eles são flexionados nesses 4 tópicos aqui que você não pode esquecer. Em número, pessoa, modo e tempo, ok? Aí existem alguns verbos que são regulares e os irregulares, que é o que você vai assistir na próxima aula. Não deixe de vir, tá bom? Para fazer a tarefinha bonitinha aí. Um abraço.